E aí, povo bonito, muito boa noite. Como é que tá todo mundo? Espero que todo mundo esteja bem, animado, na medida do possível, né? Hoje a aula, ela não vai ter tanto, vamos dizer assim, conteúdo teórico, né? Como vocês podem ver, hoje a aula é de interpretação de texto e vocabulário. Como eu sempre digo, né? E interpretação de texto é uma coisa fundamental para qualquer vestibular que vocês forem prestar na sua vida, para qualquer prova, na verdade, para a vida, né? E o Enem, principalmente, essa é praticamente assim o ponto-chave de qualquer questão, e não só de inglês, sabe? De todas as outras matérias depende muito de interpretação de texto. E a aula de hoje é especialmente importante porque casa muito com aquilo que eu sempre falo para vocês de que o Enem, a função da prova do Enem é fazer a gente perder tempo, né? Com aqueles textão enorme que eles colocam. E a maioria dos textos a gente não precisa ler. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas pelo menos um macete que eu sempre falava, né, para os meus amigos e que eu sempre utilizei e que deu certo, é você primeiramente ler a pergunta, né, para depois você ler o texto. Porque muitas vezes a própria pergunta, eles colocam um texto daquele tamanho só para contextualizar e perguntam uma coisa nada a ver na pergunta, que você não precisava do texto para responder, né? Então você perde tempos preciosos aí, né? Então, a aula de hoje eu trouxe algumas técnicas que vão ajudar vocês a ter um pouquinho mais de cuidado nisso e facilitar vocês a fazerem as provas, tá? Então, bora. Bom, gente, inclusive essas duas técnicas eu fui aprender agora, preparando a aula para vocês, porque eu sabia delas indiretamente, mas eu nunca tinha ouvido falar nelas assim como termo. Eu usava elas sem saber que elas existiam, que tinham um nome para ser feito desse jeito, né? E a aula tá legal porque eu também trouxe alguns exemplos pra gente resolver junto. Então, tem muito texto, mas vocês vão ver que a gente vai ler quase nada. É só pra vocês terem de base depois, já tá disponibilizada a aula e os exercícios lá no Drive, tá? Então, ó, começando aqui, ó. Nesta sessão, trataremos de duas estratégias de leitura. As duas estratégias que vocês precisam, não precisa decorar esse nome, vocês sabendo usar já tá ótimo. É o skimming e o scanning. Ao pé da letra, scanning lembra o negócio que a impressora faz, de escanear, né? Então, quando você pensa em escanear, pensando que vai escanear um documento, você já pensa que ele vai ser lido bem detalhadamente, né? Que vai ver todas as partes, porque, por exemplo, quando a gente quer tirar uma fotocópia, tem que escanear um documento igualzinho o documento que você coloca lá. Então, é isso que vocês têm que ter na mente, scanning. Então, é uma leitura detalhada. Já o skimming, skim ao pé da letra significa tocar, só que é um tocar, tipo assim, de forma leve, de forma gentil. Então, o que o skimming significa em termos de leitura, né? Significa uma olhada rápida, uma olhada leve, uma olhada superficial sobre o texto, entendeu? E elas são as duas técnicas principais que a gente tem que associar para a gente conseguir fazer qualquer texto e conseguir extrair as informações que a gente precisa daquele texto, né? Então, o skimming é essa leitura rápida, essa leitura por cima, superficial, que vai permitir que a gente compreenda de modo geral o que está tratando aquele texto. Então, a gente não se preocupa em ler o texto inteiro, ler palavra por palavra. É só para a gente entender a organização do texto e o que ele quer dizer com aquilo, né? Como ele está dizendo aqui, permite compreender o contexto e a organização do texto sem preocupar com a leitura de cada palavra, pois nosso objetivo é apenas captar informações gerais, certo? Agora, o scanning é essa leitura detalhada, que geralmente é quando tem uma pergunta que cobra algo realmente mais específico que se você não ler o texto, você não vai ter como responder. Né? Então, a gente tem que voltar e procurar aquela informação específica lá no texto. Mas o scanning não chega a ser uma leitura completa do texto, porque você já vai voltar ao texto para ler detalhadamente só aquilo que você está procurando, só aquela informação que a questão está pedindo, né? Então, eu trouxe esse texto aqui, a gente nem vai precisar ler ele. Ele tá picado porque não teve como eu colocar ele inteiro na tela, senão ia ficar muito pequeno. Mas, ó, começando aqui, ó.
7 easy ways to reduce the pain you're feeling. O que significa isso daqui? Tradução: 7 maneiras fáceis de reduzir a dor que você está sentindo, certo? Aí ela faz uma introduçãozinha aqui e tá vendo que ela vai pondo, vai desenvolvendo o texto na forma de tópicos, de números. E é isso que ela vai fazer, a continuação do texto aqui, vai até aqui, ó, texto, tá, gente? Vocês estão vendo que ela desenvolveu o texto dela todo na forma de tópicos para explicar as 7 formas de diminuir a dor, né? Então tá, a gente não vai ler, a gente só lê o título, vê o que se trata, assim, por cima, beleza. Vamos pra pergunta. Pergunta número 1. Aqui, ó. Quais são os 7 métodos para aliviar a dor de acordo com o texto? Vocês estão vendo que a própria disposição do texto, em forma de tópicos, já responde essa pergunta? Então, vamos supor que o Enem fosse uma questão, um vestibular aberto, normal. Vocês entendem o tempo que vocês iam perder se vocês tivessem lido o texto todo? Sendo que é só você olhar o texto e responder. Os 7 métodos para aliviar a dor de acordo com o texto, aí é só colocar em ordem. Reach for the perfume. Então, procurar algum perfume. Curse like a sailor. A gente vai olhar alguns vocabulários depois, tá? Se vocês não conhecerem, não tem problema não. Curse é xingar. Xingar como um marinheiro. Pick a pretty picture. Pegue uma imagem bonita, uma foto bonita. Cruze os braços. Escute música. Se apaixone. Se toque. Tá? E aqui tá o gabarito certinho, como a bibliografia que eu peguei respondeu. Sentir o perfume doce de rosas, falar palavrões, olhar para uma figura com uma bela imagem, cruzar braços, ouvir música, olhar para a foto da pessoa amada, tocar alguma parte do corpo com dor. Essas são as 7 formas que o texto sugere para aliviar a dor. Então, vocês estão vendo que nessa questão número 1, a gente usou essa técnica aqui, ó, que eu falei para vocês do início, que vocês não precisam saber o nome, só precisam saber usar. O skimming, que é aquela leitura rápida. E aqui na questão 2, olha só o que ele pede. Por que ouvir música ajuda a aliviar a dor, por exemplo, quando se está em um dentista? Vocês entendem que a gente não vai precisar ler o texto também inteiro para achar essa resposta? Porque lá, como ele já dividiu o texto em forma de tópicos, é só a gente procurar a parte que está falando de música, né? Porque a questão pede isso. Por que ouvir música vai ajudar a aliviar a dor? Aí a gente procura, né? Cadê aqui a parte de ouvir música? Ah, tá no tópico número 5. Então vamos ler o que vai falar. Tá vendo que se você tem que ler só esse parágrafo, não vai ter que ler o texto inteiro. Então, eu vou traduzindo aqui com vocês, ó. Já é bem reconhecido que músicas certas podem curar um coração partido, mas ela também pode aliviar a dor física. Pessoas que recebem tratamento dentário estão menos suscetíveis a pedir por anestesia se elas podem assistir music videos, então vídeos de música, né, videoclipes, durante o procedimento, enquanto que pessoas experienciando, né, como fala? Tá certo. Dor depois de uma cirurgia de câncer podem cooperar melhor se elas estão escutando uma música de ambiente, né, aquela música de elevador, né, essa música de ambiente. Então pronto, tá aqui a resposta. Certo? Aí é só a gente elaborar, fazendo um resuminho do que esse tópico 5 falou pra gente. E tá aqui no gabarito letra B, ó. O texto aponta que as pessoas que assistem vídeos de música quando estão no dentista estão menos propensas a pedir por anestesias, pois se acredita que a música possa aliviar a dor física do paciente. Pronto, fechou questão 10 nas duas, certo? Aqui é só uma explicação mais detalhadinha do que foi isso que a gente estava falando, que na questão número 1 a gente usou a técnica de skimming, né, que é essa técnica de olhar rápido, enquanto que a 2 a gente já foi com esse olhar mais atento, mais crítico para o texto, mas não precisou ler ele todo também, só precisou procurar aquela informação que a gente deseja achar, tá? Bom, agora que eu trouxe alguns vocabulários, depois vocês podem pegar o texto e ler com calma, mas eu trouxe alguns que são bem comuns da gente encontrar e que eu achei interessante para vocês terem em mãos, né? Lembrando que eu sempre falo daquela dica, gente, coloca post-it em tudo quanto é canto da sua casa, que aí você vai ler, coloca a palavra em inglês e a tradução. E aí você lê a primeira palavra em inglês, depois tenta já adivinhar a tradução, que é assim que a gente vai decorando as palavras, tá?
Sore. Sore em inglês significa dolorido. E ele tá lá no texto, vamos ver se eu acho aqui fácil. Aqui, ó. Feeling sore, se sentindo dolorido, se sentindo com dor. Hammer. Hammer significa martelo, tá? Vamos ver aqui. Se eu acho onde está o martelo. Ah, aqui, ó. São maneiras de aliviar o seu sofrimento da próxima vez que você tiver um encontro infeliz com um martelo, uma gaveta ou uma porta. Se você bater, por exemplo, um dedo no martelo, um dedo na gaveta, fechar o seu dedo na gaveta, certo? Então, aqui, ó, hammer significa martelo. Aí eu já trouxe logo abaixo drawer. Drawer significa gaveta, gaveta de armário mesmo. Scent. Scent significa cheiro, aroma. Vamos achar aqui, ó. Reach for the perfume. The sweet scent of roses. Isso aqui significa, ó, o doce cheiro, o doce aroma, o doce perfume das rosas, tá? Pera, opa. Isso. Pleasant. Pleasant significa agradável. Deixa eu achar aqui onde. Aqui, ó. O aroma doce das rosas são suficientes para animar qualquer um. Cheer anyone up. But pleasant smells also seem to reduce the intensity, lá. Mas cheiros agradáveis também parecem reduzir, e aí o texto continua. Então, cheiros agradáveis, pleasant smells. Smells, cheiro, pleasant, agradável. Mas pode ser agradável para qualquer outra coisa. Stubbed toe, dedo batido. Isso aqui ao pé da letra, né? Eu tive que colocar o toe aqui junto para fazer sentido. Stub, em inglês, significa bater, mas dá essa noção de acidental. Quando você bate alguma parte do corpo, algum membro, acidentalmente em alguma coisa. E quando a gente coloca ele nessa forma aqui, né, do particípio, vamos dizer assim, significa que o dedo foi batido, né? Então, deixa eu achar ele aqui pra ver se faz mais sentido pra vocês. Aqui, ó. Se a sua primeira resposta, no número 2, se a sua primeira resposta a um dedo batido, então quando você bate o dedo, sei lá, na quina da cama, is to swear loudly. Swear loudly. Swear é forma bonita de dizer xingar, né? Swear é sinônimo de curse, que é xingar. Então, stub toe, dessa sensação de bater o dedo, tá? Lesson. Less, eu não sei se vocês já viram antes, mas less significa pouco, né? Menos, menor, né? E a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, eu trouxe algumas noções sobre formação de vocabulário. Toda vez que a gente coloca depois de um substantivo esse final aqui, n, a gente transforma ele num verbo. Então, é aquele substantivo na forma de verbo. Então, significa diminuir. Lessen. Lessen é diminuir, certo? Deixa eu achar aqui. Onde é que tava? Aqui. Talvez porque linguagem ruim, triggers desencadeia, né? Uma resposta hormonal que diminui a dor, that lessens the pain, diminui a dor, tá? E ele tá aqui tá no presente, né? Por isso que ele colocou esse S no final, tá? Limbs. Limbs é uma palavra muito boa pra vocês aprenderem, gente. Significa membros. Braço, perna, tá? Membros. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? Acho que já tá de cá, ó. Aqui.
pensam que colocar os seus membros em posições não familiares, unfamiliar positions, colocar os seus membros em posições não familiares. Então, limbs é membros, tá? Muddle. Muddle significa confundir. Deixa eu achar ele aqui pra vocês. Aqui, ó. Colocar os seus membros em posições não familiares essencialmente confunde o cérebro. E isso para o sinal da dor. O estímulo da dor, tá? Então, muddle é confundir alguém. Soothe. Soothe é o mesmo esquema de lesson. Existe essa palavra aqui, né? Soothe, que significa leve, e aí, acrescentando assim, a gente transformou em um verbo. Aliviar, acalmar. Deixa eu achar aqui. Aqui. Já é reconhecido que a música certa pode curar um coração partido, mas ela também parece aliviar a dor física. Soothe, tá? Withstand, aguentar, suportar. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó, no 7, gente. Em 2010, neurocientistas na Universidade de Londres descobriram que pessoas são melhores, mais capazes de suportar, aguentar níveis maiores de calor, né? Increasing heat. Então, aguentar, suportar, aturar, withstand. E cramps, costuma aparecer muito nesses filmes americanos, cólicas, tá? Cólica de mulher mesmo de menstruação ou cólica de dor de barriga, cramps, tá? Gente, também tem esses dois conhecimentos aqui que é legal a gente ter. De novo, vocês não precisam decorar o nome dessas técnicas, eu só quero que vocês aprendam a utilizar elas nos textos, né? Vocês viram o skimming e o scanning, né? Que é a leitura superficial e aquela leitura mais detalhada, mas também não é ler o texto inteiro, né? Só quando necessário. E também tem os conceitos de conhecimento prévio e predição. Parece praticamente a mesma coisa, né? Mas não é. Conhecimento prévio, lendo aqui, ele faz uma introduçãozinha bem boa, ó. Diz respeito à utilização de todo e qualquer conhecimento, experiências anteriores que o leitor tenha internalizado ou vivido e que possa utilizar esses conhecimentos no momento da compreensão do texto. Esse conhecimento também pode ser usado, isso aqui principalmente, ó. Antecipar informações no texto que será lido, ou seja, antes mesmo de ler o texto, inferir o que poderá ser dito, e isso facilita você a responder, porque você já vai ter uma noção do que vai se tratar aquele texto. Ou a que se refere ao material escrito somente com a leitura do título. E também possibilitar a leitura do que está entre as linhas do texto, né? Entre linhas, isso é muito importante, tá, gente? Indo mais a fundo do que está explícito textualmente e conseguir ver marcas implícitas. Isso cai muito nas provas de português, de maneira geral, tá? Por exemplo, quando se é perguntado Is it cold outside? Está frio lá fora? Podemos inferir implicitamente que o informante, né, que é a pessoa que está perguntando, não apenas quer saber se está frio. Ele também quer saber isso porque ele quer sair. Senão ele não perguntaria por que está frio, né, ou se está frio. E que caso estiver frio, por exemplo, ele tem que pegar um casaco. E por que ele pensa isso? Porque baseado nas nossas experiências, a gente sabe, né? A nossa mãe não sempre fala pra nós, leva casaco, vai estar frio. Pois é, a mesma coisa aqui. O conhecimento prévio dessas experiências permite que a gente entenda que essa é a intenção da frase, pra ele saber se ele tem que levar um casaco ou não, tá? Aí ele traz um textinho aqui pra exemplificar como que a gente usa o conhecimento prévio. Ó, aqui, ó. Com gemas preciosas para financiá-lo, nosso herói desafiou bravamente os risos escarninhos que tentavam dissuadi-lo de seus planos. Vossos olhos vos enganam, retrucou. Um ovo e não uma mesa tipifica esse planeta inexplorado. E então 3 irmãs valentes se lançam em busca de provas, desbravando caminhos, algumas vezes através de vastidões tranquilas, mas a miúde em meio a picos e vales turbulentos. Os dias tornam-se semanas, tantas quantas os vacilantes que espelhavam rumores a respeito do horizonte. Finalmente, não se sabe de onde criaturas aladas e bem-vindas apareceram, anunciando um sucesso momentâneo. Bom,
com base no conhecimento prévio sobre um fato histórico, que pelo visto aí a gente está falando de descobrimento da América, é possível inferir, né, desse textinho, que o herói, quem é o herói relatado, quem são as irmãs e as criaturas de Penas. O leitor, que possui o mínimo de conhecimento histórico, compreende que descobrimento da América a gente já tem que pensar, né, nas aulas de história, Cristóvão Colombo. As irmãs são as 3 cavaleiras, isso aí já é mais vamos dizer assim, de cultura, então isso aí você não tem muita obrigação de saber não, mas que Cristóvão Colombo, a gente tinha, a intenção do texto era ser remetida a Cristóvão Colombo, a gente tinha que ter essa noção. E as criaturas são os nativos americanos. Sem conhecimento prévio, a gente lê esse texto e fica tipo assim, o que esse homem tá falando, né? E aí não teria essa comunicação entre autor e leitor. Tá que ele pegou um texto, o mais difícil para mostrar de exemplo, ele pegou, né? Que é um texto de história. Geralmente os textos de história eu, pelo menos, tenho muita dificuldade. Então, não se sintam oprimidos quem não tiver entendido, porque eu também fico boiando até hoje alguns textos. Mas, como isso não costuma cair nas questões de português e inglês, é só para mostrar que se a gente precisa desse conhecimento prévio do mundo, para a gente trazer isso para a interpretação de texto. Agora, a predição, como o próprio nome diz, é prever. É a previsão do possível conteúdo daquele texto que a gente está lendo. E ela é feita também através do conhecimento prévio, do que a gente tem de experiência do mundo. E a gente faz isso como? Lendo o layout e as dicas topográficas do que a gente está vendo no texto. Então, a predição, ela é muito mais um processo visual, de você tentar relacionar aquilo que você está vendo, né, do texto, com a possível interpretação daquele texto. Né? E aqui ele traz alguns jeitos da gente ver sobre layout e dicas topográficas, né? Com esse exemplo aqui, ó. De cara vocês já podem olhar. É um texto da internet, porque tá com essa aba de digitação bem aqui, né? Aí tem a foto de um pássaro, um nome, e aí, só de cara aqui, sem a gente ler nada, vocês já estão vendo que tá sendo a descrição desse pássaro. Obviamente é uma página que tá falando desse pássaro aí, né? Então, vamos ler aqui. Isso é importante porque cai muita charge, muita coisa desse tipo no Enem, né? Então, vamos ver um pouquinho sobre layout e dica topográfica. Layout é o jeito bonito para falar formato de um texto, né? E é importante a gente saber os tipos de formato que existe para a gente saber identificar esse tipo de texto e principalmente identificar o que ele quer dizer, né? O reconhecimento das formas, que também pode ajudar muito o leitor, tanto na leitura quanto na escrita, né? No Enem e nos vestibulares, de maneira geral, o que a gente costuma encontrar? Muita carta, muito e-mail, charge, notícia, revista, entrevistas, tirinha, resumo, tem demais, né? E como é que a gente sabe que tem isso? Porque geralmente elas têm um modelo específico, um layout específico. Toda vez que tem um desenho com os balãozinhos de alguém falando, a gente pensa o quê? É uma charge, uma tirinha, certo? E isso porque o nosso cérebro já decorou que aquele modelo quer dizer alguma coisa. Geralmente, charge, tirinha é usado para fazer crítica com alguma coisa, para fazer piada com alguma coisa, uma paródia, né? Ou uma crítica mesmo. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente tem que saber o que é um layout, né? Vamos ler aqui então, ó. Ao saber se um texto é uma receita culinária, a gente pode inferir que não tem narração, a linguagem é resumida, objetiva, os verbos vão estar sempre no modo imperativo, porque essa receita culinária vai estar te ensinando a fazer alguma coisa, e a principal ideia do texto é ensinar a fazer uma determinada receita. Então, olha que coisa boa. Muitas questões de português cobram isso daqui da gente. Então, você não precisou nem ler o texto e você já sabe o que significa. Por que tá no modo imperativo? Por exemplo, se uma questão perguntasse, porque é uma receita, e as receitas, de maneira geral, são escritas com os verbos no modo imperativo, porque elas ensinam uma determinada receita, lá. É isso, gente, tá? E isso vai ficar muito mais fácil de você ler o texto, interpretar o texto, seja ele em inglês, seja em português, grego, alemão, o que for, tá? Dica topográfica. Lembrando que vocês não precisam saber esses nomes, é só saber usar, tá? As dicas topográficas, elas estão relacionadas ao visual do texto, como letra, título, subtítulo, figura, gráfico, símbolo, tabela, essas coisas, tá? Então, ela está muito mais relacionada também a essa linguagem não verbal, saber ler não só o texto que é escrito, mas também as imagens, as figuras.
e isso permite que a compreensão do texto inteiro, tanto da parte verbal quanto da parte não verbal, fique mais completa. Então, as informações para responder um determinado enunciado, às vezes está na própria figura, não está exatamente no texto, né? Então, ó, aqui ficou pequeno, mas vocês não vão precisar ler também não, tá? Aqui ele tá falando, né, desse pássaro, né? E olha só a interpretação que a apostila trouxe para vocês. Lendo apenas o título Great Cascade, não sei como fala esse bicho, Cascade, o leitor certamente não saberia saber o conteúdo da reportagem. Só lendo isso daqui. Imagina se não tivesse o texto nem a foto, né? E mesmo se lesse todo o texto, ainda seria difícil saber exatamente o que ele expressa. Imagina ler sem a foto do passarinho, né? Essa bagunça toda aqui. Porque geralmente isso aqui não é um nome que ninguém escuta, né? E é por isso que quando a gente olha para a imagem que acompanha o texto, fica muito mais fácil saber sobre o que esse autor está falando, né? A gente vê um pássaro e logo supõe que Great Cascade ou Cascade é uma espécie de pássaro. E no decorrer da leitura textual comprova que o texto realmente fala de um pássaro e das suas origens, dos seus hábitos e etc. Entendeu? Então é dessa forma, pelo layout, por ser, tá vendo, uma página da web com a foto de um pássaro, né? A escrita aqui na forma itálica, que espécie, é tudo escrito em forma de itálico. A gente entende então que tá falando de uma espécie de pássaro, descrevendo o que é aquele pássaro, né? Bom, sobre os vocabulários que estavam naquele texto, ele estava bem pequenininho, aqueles lá você não precisa ler exatamente interpretação. Eu trouxe só mais algumas palavras também para caso alguém fique com dúvida, mas eu quero que vocês deem uma atenção extra para o vocabulário do primeiro texto, tá? Que ele sim tem umas palavras muito boas para vocês aprenderem, tá bom? Isso aqui já tá tudo no Drive, tá, gente? Não tá rabiscado, lembra que eu só rabisco na aula gravada. Tá lá bonitinho para vocês. Bom, showy, show. Vamos de novo aquele trem de formação de palavras. Show é o quê? Mostrar. Quando a gente coloca isso daqui, vai tornar o Y, vai tornar um adjetivo. Então, é alguém que se mostra, alguém amostrado, exibido. Então, o que você quer falar, sabe aquela pessoa que é exibida, que tudo que é biscoito? Showy, exibido, tá? Que mostra demais, tá? Tyrant, tirano. Bem parecida o jeito que fala, o jeito que escreve. Tirano, ditador, tá? Hitler. Flycatchers. Essa aqui é uma formação de palavras por aglutinação. Dividindo aqui, a gente vai ter duas palavras independentes em inglês, fly e catchers. Fly, como verbo, é voar, mas também pode ser o substantivo para indicar mosquito ou bichinho que voa. Fly. Tá? E catchers vem do verbo catch, que significa pegar. Quando a gente coloca isso daqui, a gente já tem um indicativo de que é um substantivo, então pegadores, vamos dizer assim, que pega, né? Então flycatchers significa aqueles que pegam, aqueles que comem bichos que voam, insetos, insetinhos. Então é pássaros que comem insetos, tá? Tá falando, é uma palavra que significa, não tem uma tradução literal assim para português, mas são os pássaros que comem, que se alimentam de insetos, tá? Array of, isso aqui é uma expressão legal pra vocês terem, tá? Eu falei que não precisava dar tanto enfoque, mas essa aqui é muito boa. Array of. Array of usa pra dizer um conjunto, um grupo de. Deixa eu achar, ver se tem aqui. Ó, logo no início aqui, nessa segunda linha, ó. Showy Tyrant, the Great Cascade, né, essa espécie aí, é uma das mais largas, né, das mais grandes e mais exibidas, dos tiranos mais exibidos que comem moscas e exibem um array of interesting behavior. Então, um conjunto de behavior é comportamento. Então, um conjunto de comportamentos interessantes. Então, é um grupo, um conjunto de qualquer coisa. Array of é para falar um conjunto de, um grupo de, tá? Accomplished. Accomplished significa realizado. Quando você tá realizado na sua vida, realizada com o seu trabalho, você tá accomplished, tá? Wider variety. Significa maior variedade, ao pé da letra. Variety é variedade e wider também vem da palavra wide, que é grande, vasto.
Então, wider é mais. É aquela forma... tem a comparativa e a superlativa. É o mais... na verdade, aqui é comparativo, né? Wider, então é maior variedade. Display. Display é mostrar, exibir. Também. Crown. Crown aqui foi usado com crown stripe, mas crown significa coroa, tá? E aí ele colocou crown antes de stripe. Stripe é uma listra que esse pássaro tem. Listra, aqui ficou listar, mas é listrar, tá, gente? Listra. Em formato de coroa. Ephemeral. Ephemeral, eu não sei se vocês conhecem essa palavra em português, mas ela tá bem parecida. Significa efêmero. Efêmero é tudo que dura pouco, que é leve, que é rápido, passageiro, tá? E crest, crista, tipo crista de galo, tá? Gente, continuando aqui. Bom, opa. Então, falando um pouquinho da formação de palavras, que eu acabei usando indiretamente aí sobre os vocabulários, né? Isso aqui, principalmente para ajudar vocês que não têm tanto contato com a língua, a saber reconhecer pelo menos o que é aquela palavra, entendeu? Então, porque as palavras em inglês, em qualquer língua eu não sei, mentira, mas inglês e português geralmente costumam seguir um padrão. Então, por exemplo, quando a gente fala provavelmente, comumente, tudo isso vocês entendem que é advérbio, porque o final é mente. E a gente entende, né, que geralmente as palavras que tem comumente, finalmente, excepcionalmente, no final é um advérbio, certo? E a mesma coisa com o inglês, né? As palavras geralmente são formadas por afixos e radical. Radical é a palavra do meio, vamos dizer assim, que é o que dá sentido àquela palavra. E os afixos são prefixo e sufixo. Prefixo vem antes do radical, sufixo vem depois. Então, com isso, a gente consegue descobrir o significado de muita palavra, mesmo sem a gente conhecer, né? Então, aqui tá errado. Inclusive, gente, sobre esse slide, ele colocou antes, aqui é depois, tá? Mas, ó, prefixo é uma letra ou grupo de letras posicionados antes da raiz ou radical da palavra que alteram o significado. E sufixo é o que vem depois, aqui estava antes da raiz ou radical, que também alteram a classe gramatical, principalmente daquela palavra, né? Então, por exemplo, possible, né? Se fosse só possible, isso seria o quê? Possível, né? Quando a gente coloca um in aqui em antes, a gente diz o quê? Impossível, né? Então, aqui eu trouxe algumas tabelas que mostram essa diferença, né? Vocês não precisam decorar todas, mas é só para vocês irem se familiarizando, né? Alguns prefixos e significados, né? Por exemplo, inter. Inter é bastante comum. Intercept, interdependent, interprovincial. A gente significa entre, né? Between, among é a mesma coisa que entre. Intra já significa dentro, né? Então, intramural, intrapersonal, intraprovincial, né? Pré significa antes, before. Então, prefabricate, preface, prefer, né? Post significa geralmente depois. Então, é postpone, adiar. Postscript, post-war, por exemplo, depois da guerra, tá? Aqui é a mesma coisa, né? Principalmente que denota sentido negativo e positivo, tá? Alguns principais, negativo e positivo, de tamanho, de lugar, tempo e ordem e número, né? Sobre isso aqui, acho que é o mais importante, o principal. Por exemplo, aquele verbo que a gente tinha visto lá no início, eu não sei se vocês lembram. Lesson, né? O radical é less, que é menos ou pouco. A partir do momento que a gente coloca an, ify ou is, a gente transforma essa palavra num verbo. Então, less seguido do an é isso aqui na forma de verbo. Então, o que é menos na forma de verbo? É diminuir, certo? Aqui é a mesma coisa, ó. Fresh. Fresh é fresco. A partir do momento que a gente colocou o an, freshen. Então, significa refrescar. Black. Black é preto. Colocou o an, blacken. Então, ao pé da letra, empretar. Deixar preto, tá? Harden. Hard é difícil.
a partir do momento que a gente coloca and, dificultar, tá? E a mesma coisa pra cá. Isso aqui... Ah, mas quando é que eu vou saber que eu uso o and, o if, e o is? Vocês não precisam saber isso agora. A função que eu tô trazendo desse negócio de formação de palavras é pra vocês saberem reconhecer o que é aquela palavra, caso vocês não tenham visto ela antes, entendeu? Então, por exemplo, simplify. Simple, a gente lembra de simples, simple. Colocou o if, então é simplificar. Solid, sólido, né? Colocou o if, solidificar. Central, então é central. Colocou o is, centralizar. Modern, só modern, moderno. Colocou o is, modernizar. Computer, computador. Colocou o is, computadorizar, tá? É isso, gente, não tem segredo. Decora isso daqui, que quando tiver esses finais, se vocês não conheceram a palavra, tenta adicionar ela como um verbo, o significado dela. Mesma coisa aqui para formação de advérbios. Li e word, né? Então, logical. Logical é lógico. Colocou o li, inclusive essa é uma ótima macete. Li significa mente. Então, tudo que é comumente, ocasionalmente, para você transformar ela dessa mesma forma, é só colocar o li. Então, logical, logically, logicamente. Comparável, comparavelmente. Year, yearly, então é anual. E aqui é a mesma coisa, yearly ou annually. Isso aqui é sinônimo, esses dois. E ward é em direção, então em direção para baixo. Homeward, em direção para casa. Inward, em direção para dentro, tá? E formação de substantivos, geralmente é isso daqui, tá? E aqui trouxe vários exemplos, depois vocês podem parar e dar uma olhada com calma, mas é o mesmo esquema dos verbos e dos advérbios. E formação de adjetivo, esses aqui são os principais finais também, gente. Essas tabelinhas, essas que eu trouxe aqui, eu sugiro vocês decorarem elas, tá? Pelo menos saber reconhecer no texto vai facilitar muito, principalmente quem tem dificuldade em inglês. Quando tem esse final aqui, adjetivo. Esse final aqui, adjetivo, 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 e aí vai. Program, programa. Colocou o able, programável. Admirable, admirar, então significa de admirar. Colocou o able, admirável. Divisi, de dividir. Colocou o able, divisível. Mesma coisa, American, americano. Sagittarian, sagitariano. Suburban, suburbano. E a mesma coisa com full, powerful, então poderoso, esperançoso, wonderful, beautiful, beautiful, bonito, wonderful. Então é full of wonder, então é maravilhoso, né? E a mesma coisa para esses outros, tá, gente? Bom, a aula de hoje é isso, sobre interpretação de texto, sobre você reconhecer classe gramatical. Estudem essas tabelas, estudem como aplicar as técnicas. Como eu falei, vocês não precisam decorar o nome das técnicas, eu só quero que vocês saibam usar e tentem aplicar isso na resolução dos exercícios da lista, tá? É isso, gente. Boa semana aí, boa noite para todos. Até a próxima aula.